Eu vou dar uma recapitulada do que nós falamos semana passada, assim, só para galera que não veio entender, porque essa ministração é continuidade daquilo que nós falamos semana passada. Se você quiser assistir depois, tem no YouTube. O tema é amor indivisível. Amém? Diz assim, versículo 4: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Vamos ler o versículo 9, o versículo 10, todo mundo junto? 1, 2 e 3, vamos lá. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Quem é esse perfeito que virá? Jesus. Quando Jesus vier na minha vida e na sua vida, o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração uma vez mais na tua presença. Fala conosco, Jesus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Você tem liberdade, Espírito Santo, para conduzir o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos e emoções. Nós queremos ouvir a tua voz, por isso, fique à vontade, fala comigo, Jesus. Diga assim: Jesus, você tem liberdade. Fala comigo, Espírito Santo. Amém? Amém. Pode sentar-se, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser aplaudir a palavra de Deus aí, irmão, faça isso. Amém? Glória a Deus. Queridos, semana passada nós falamos sobre o indivisível amor de Deus, e esse amor indivisível é visto através do zelo de Deus na sua forma de amar o homem. Foi isso que nós falamos aqui semana passada. Nós falamos do erro de tradução de Tiago 4:5, onde a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós sente ciúmes, e eu falei sobre um erro de tradução, porque a Bíblia no Novo Testamento foi escrito do grego, e provavelmente eles utilizaram uma cultura grega para traduzir a palavra zelo, porque na cultura grega, zelo e ciúmes é a mesma coisa, só que na visão de Deus, o ciúmes não tem a ver com zelo, tanto que no texto que nós lemos diz que o amor não tem o quê? Ciúmes. O amor não sente ciúmes. Eu disse que eu gostei da versão da Bíblia Viva, que diz que o Espírito que Deus colocou em nós, Ele quer que Ele nos leve a viver somente para Ele. Isso é zelo. Zelo de Deus é quando Ele unifica, é quando Ele compromete todas as coisas. Amor só é amor quando Ele une partes. Não existe amor na individualidade. Amor próprio, amor individual não é amor. Amor só é amor quando ele é compartilhado. E a vida foi criada para o compartilhamento, porque o compartilhar no relacionamento, o relacionar, quando nós nos unimos e nos tornamos uma só coisa, nós representamos e revelamos o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é visto em todas as coisas que Ele mesmo criou, e Ele é visto através de uma unidade relacional com todas as coisas. Mas o homem, por conta do pecado, ele se separou do Criador. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E essa separação fez o homem enxergar todas as coisas de forma fragmentada.
Então ele não tem a capacidade de amar perfeitamente, ele não sabe amar na essência do amor que nós descrevemos aqui em 1 Coríntios capítulo 13, onde diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, mas Paulo se concentra mais em dizer no que o amor não é. O amor não é inveja, o amor não é vanglória, o amor não é orgulho, não maltrata, não procura seus interesses. Por que Paulo se concentrou em falar sobre o não amor? Porque nós temos uma facilidade de confundir amor com sentimentos egoístas como este. Por exemplo, quem sente ciúmes diz o quê? Eu tenho ciúmes porque eu amo você. Nós usamos o amor, o zelo, para traduzir em ciúmes. Um grande exemplo disso é quando eu pergunto para você o seguinte: ei, você ama a pessoa que está aí do seu lado? Você ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo? Mas a minha pergunta é: você tem paciência? Você é bondoso sempre? Você não maltrata? Nesses relacionamentos onde você diz que ama, você sente rancor? Mágoa? Nós vamos dizer: claro que sim. Nós sentimos, porque a nossa forma de amar é fragmentada. Quer ver uma pergunta? Quem ama erra com o outro? Sim ou não? Lógico, porque você já errou. Quem já errou com quem ama? Quem já magoou quem ama? Quem já foi ferido por pessoas que amam? A qual você é amado? Todo mundo. Por quê? Porque a nossa forma de amar, ela é desconfigurada por conta da separação. Quem é amor? Segundo a mensagem que nós ministramos semana passada, Deus é amor. Então, primeiro, o amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Deus é a pessoa do amor. Então, quando eu manifesto amor, eu estou manifestando a pessoa de Deus em mim. Por isso que a Bíblia diz que Deus é visto em todas as coisas que Ele criou. Romanos diz que todas as coisas que Deus criou, Deus é visto, e a sua natureza é entendida, é compreendida por intermédio de todas as coisas que Ele criou. Que natureza? Quem Deus é? O amor. Então a natureza de Deus é o amor. Porque a nossa natureza fala de quem somos, e Deus é visto através do amor, mas o homem se tornou indesculpável, porque tendo conhecido Deus, não glorificou a Deus, transformou o seu coração em um coração insensato, e passou a viver uma vida de futilidade, e isso fez com que o homem fosse a aversão, o inverso daquilo que Deus é. E por conta disso nós somos desfigurados, desconfigurados. Então nós precisamos voltar a viver o amor original, e esse é o nosso desafio. O nosso desafio é se esvaziar de tudo que não é o amor. O tema da minha mensagem hoje é a nossa corrida contra tudo que não é amor. Porque o verdadeiro amor compromete, unifica. Quem já ouviu pessoas dizerem assim: eu não me sinto parte desse grupo? Isso acontece muito em igrejas. Às vezes o cara vai trabalhar numa empresa ou em qualquer outro lugar, e a pessoa tem esse sentimento e diz assim: eu não me sinto parte desse grupo. Quem já passou por isso? Quem já sentiu-se assim? Você está numa igreja e você está ali, mas você fala: eu não me sinto parte desse lugar. Ou você está numa empresa ou num lugar, até dentro de um ambiente familiar, eu não me sinto parte dessa família. Já passou por isso? Mas a pergunta é: o grupo onde você diz que não se sente parte, já teve você por completo? Porque como você quer se sentir parte de algo onde você não está, onde não tem você completamente? Porque zelo é exatamente isso, é se tornar um com aquilo
e fazer parte totalmente. Isso é zelo. Essa é a forma que Deus ama. Deus ama a tal ponto que Ele se torna um conosco. Quando Ele dá seu Filho, a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo, não encontrou um justo sequer, mas Ele amou o mundo. E como Ele ama? Qual é a forma de Deus amar? A forma de Deus amar é zelo. E o zelo é unir todas as coisas. Então Ele dá o seu próprio Filho, que dá a sua vida por nós. E isso compromete tudo. Isso é amor. Sem parcialidades. No amor não há parcelas. Por isso que o primeiro mandamento é: ame a Deus com todo o seu coração, forças e entendimento. Perceba aqui: coração, força, entendimento. Compromete todo o meu ser. Coração, força, entendimento. É a minha vida por completo. Amar a Deus com tudo que eu sou, isso é zelo. E nós falamos aqui sobre a forma fragmentada do homem ver a vida, porque o versículo de número 9, o apóstolo Paulo, quando ele está descrevendo o amor, então ele diz: o amor é, o amor não é. E aí quando ele chega no versículo 9 que nós lemos, ele diz assim: mas nós vemos as coisas em partes. Qual que é o contexto? O amor. Ele está falando do amor. Paulo não está falando do amor humano, ele está falando da pessoa do amor. Deus é amor. Paulo não está falando de um sentimento, de uma emoção. Paulo está falando de uma pessoa. A pessoa do amor é assim. Mas nós vemos as coisas em partes, nós enxergamos tudo fragmentado. Então quando vier o que é perfeito, Jesus, o que é imperfeito desaparecerá. É isso que ele está dizendo. A única forma de você enxergar o amor como realmente ele é vivendo uma vida de unidade com Jesus. Quando vier o que é perfeito, Jesus, o imperfeito desaparece. Pastor, mas como que eu vou manter esse amor que compromete tudo vivo dentro de mim? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, e a própria palavra de Deus diz lá em Mateus 24, que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará, e nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, não é verdade? O amor se esfriando, cada dia mais o amor está se esfriando. O ser humano não tem mais remorso, não sente mais repulsa por nenhum ato de atrocidade. A gente não tem mais sentimento pela pessoa que está morrendo ali, na calçada, na rua. Para nós se tornou tudo normal, tudo banalizado. A dor do outro não é mais a nossa dor. Nós não sentimos compaixão mais por ninguém, porque o amor está se esfriando cada dia mais. Isso não significa que o amor acabou. Isso significa que eu estou me envolvendo com tudo que não é amor. Exatamente tudo que não é o amor faz com que o amor se esfrie e eu pense que o amor acabou. Mas o amor não acaba. O fato de você não ter uma experiência com o amor não significa que ele não exista. Entende? Então nós olhamos para o mundo, para a sociedade, e vemos uma sociedade que a cada dia se corrompe mais. Os nossos pais podem contar isso para nós. Se tiver pessoas aqui de mais idade, pode dizer como era a vida antigamente e como é a vida hoje, como são as pessoas hoje. Você consegue compreender os jovens hoje, a sociedade hoje, como elas estão ficando mais secas, com o coração endurecidas? Você consegue entender um adolescente entrar numa escola com armas de fogo, simulando um jogo de videogame e matando pessoas? Você consegue entender isso? Porque nós estamos vivendo numa época tão difícil, que não há mais sentimento. Estamos vivendo os fins dos dias, e infelizmente o não amor também está infiltrado no meio da igreja. Nós precisamos nos despir do não amor. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13:7, que o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A única forma de manter esse amor aceso, que compromete, que unifica todas as coisas, é entender esses princípios. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É um desafio para nós.
vivermos isso. Porque nós vivemos um amor de reciprocidade. Nós falamos isso aqui também semana passada. Nós só sabemos amar à base de troca. Se eu ganho amor, eu dou amor. E na maioria das vezes eu estou procurando ser amado e não amar. Mas o verdadeiro amor, ele não busca a base de troca. Ele é persistente. Ele tem uma resistência na sua forma de amar. Por isso que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, compromete tudo, sem reservas. É exatamente assim que Deus ama. E isso é ser inteiro com tudo o que você se relaciona. Isso é ser íntegro. A palavra inteiro, ela é traduzida por integridade, que é uma das coisas que mais está em ausência na humanidade, é a integridade. Até as empresas, para contratar hoje uma pessoa, a pesquisa deles não é o conhecimento, não é a qualidade de trabalho, é a integridade da pessoalidade daquela pessoa que é contratada. Porque integridade é uma das coisas que está em falta no mundo. O que é integridade? Irmãos, Deus é inteiro com tudo que Ele criou. Deus é inteiro com tudo que Ele ama. Nós não somos inteiros nos nossos casamentos, não somos inteiros nos relacionamentos, nas nossas amizades, até mesmo no ministério, nas nossas relações na igreja, porque nós somos pessoas fragmentadas nos nossos relacionamentos. Nós não somos originais. Estamos sempre tentando ser alguém que não é, que você não é. O homem tem uma maneira de enxergar o mundo e se manifestar nele. Ele enxerga o animismo, o humanismo e o materialismo. Essas três coisas fazem parte da visão de mundo, da interpretação de mundo na vida. O homem enxerga essas três coisas, só que de forma fragmentada. Essas três coisas deveriam ser vistas de forma única, mas ele enxerga fragmentado. O que é o animismo? O animismo é a hiperespiritualidade, onde tudo é culpa dos deuses, onde tudo é culpa de Deus. Não existe vontade humana, não existe ação humana. Tudo que acontece foi porque Deus quis. Já está tudo determinado pelos deuses, ou por Deus. Isso é animismo. É uma forma de interpretar a vida. Humanismo é o homem no centro de tudo. Ele não pode esperar em Deus nenhum, porque não existe Deus, quem faz é o homem, e o mérito é somente do homem. Isso é humanismo. O que é o materialismo? O materialismo é a terra, ela terá um fim, então você tem que explorar tudo, você tem que aproveitar tudo, porque a vida passa aí, é muito rápido e não tem vida após a morte, então você tem que ser feliz a qualquer custo, debaixo dos prazeres. Isso é materialismo. Perceba que existe na visão humana uma relação espiritual, uma relação social e uma relação territorial. Só que várias culturas enxergam tudo fragmentado. Uma coisa que deveria ser vista de forma única. Porque tanto a vontade de Deus, quanto a ação humana e quanto o territorial tem uma única base, que precisa ser entendida de uma única maneira, mas o homem enxerga tudo fragmentado. Quando você entende o universo do amor de Deus, irmãos, quando você entende o universo do amor de Deus, você percebe que tudo se relaciona, tanto o espiritual quanto o social e o territorial. Por causa de uma unidade espiritual, você e Deus, então acontece uma responsabilidade social. Qual que é o primeiro mandamento? Nós pregamos aqui semana passada: amarás a Deus de todo o seu coração. Relacionamento espiritual. Isso me leva a uma relação social, porque o segundo mandamento é: amarás o teu
próximo como a ti mesmo, o que revela o Criador no território, porque Deus é visto sobre todas as coisas que está ligado nele. Então tudo se relaciona e tudo revela uma única coisa: o amor. O amor, que é Deus. A nossa visão fragmentada nos impede de ver o amor como ele realmente é. O amor só é amor quando ele une tudo, quando compromete tudo, quando somos inteiros. O que é ser inteiro? É ser íntegro. Já pensou se você conseguir ser íntegro com a sua esposa, com o seu marido, com as pessoas que compõem o seu campo de relacionamento? Já pensou se todos os seus traumas psíquicos, sociais e familiares fossem postos em aberto entre vocês, onde tudo poderia ser resolvido diante da cruz do Salvador, assim, na mesa, sem escondermos nada um dos outros, com liberdade para dizer o que sente, o que pensa, sem fragmentar a nossa vida, sem esconder nada, porque ser inteiro é ter a capacidade de revelar quem você é. A hipocrisia domina o coração da humanidade. Ser íntegro, irmãos, não significa não errar. Ser íntegro é você saber lidar com a sua verdade, mesmo que ela envolva o seu erro. Isso torna as coisas perfeitas. Isso torna as relações humanas diferenciadas. Você pode ser você mesmo diante do outro, sem que exista fatias em você. Nós não podemos viver à margem de outro ser humano. Como é ruim quando você tem que fingir ser outra pessoa. Quando você está num ambiente onde você está tentando ser alguém que não é você. Isso não é muito ruim. Porque você não conhece aquela pessoa e você está tentando calcular uma forma de dar certo naquele ambiente, naquele meio. Não é chato isso, não é ruim, não é cansativo. Irmãos, onde existem restrições, é porque nós não estamos nos relacionando de verdade. Não pode existir restrições nas nossas vidas se nós somos inteiros. As restrições são apenas para pessoas que são fragmentadas, que precisam fingir ser outra pessoa, porque vivem à base do impressionismo, à base de uma novela, de uma máscara que você coloca no seu rosto, porque você está tentando impressionar as pessoas. Eu me preocupo, irmãos, com a cultura que nós estamos vivendo hoje, porque o celular, as redes sociais, esses smartphones têm sido o maior inimigo do relacionamento da família. E nós vivemos à base de restrições nesse ambiente. Se você pode pesquisar na internet, um dos maiores motivos de depressão, de ansiedade, que tem aumentado nos últimos anos, não só em adultos, mas também em crianças e adolescentes, é o uso de smartphones, de redes sociais, de aparelhos eletrônicos. O excesso de informação, onde a pessoa deixa de se relacionar, ela deixa de ter a mesa do relacionamento, onde ela deixa de ter o toque. Antigamente a criança não tinha isso, então o que ela fazia? Ela sentava na mesa com os pais, ela tinha mais contato com a vida da família. Hoje a criança quer comer no quarto com o celular na mão, quer ficar trancada com o celular na mão, com o joguinho na mão, com a rede social na mão. Não se comunica, não tem mais aquela mesa relacional, não tem mais aquele contato familiar. E aí ela cresce sem amor, porque ela está nutrindo o não amor. Tudo que você está vendo ali nas mídias sociais só podem nutrir uma coisa em você: concupiscência dos olhos, soberba da vida, desejo da carne. Olha como os tempos estão difíceis. Antigamente, bem antigamente,
não se aparecia pornografia na televisão. Tinha horário para aparecer. Hoje, meio-dia, você liga a televisão, você vê cenas impróprias para crianças, não respeitam mais as crianças. Olha o acesso na internet. Se uma criança digitar uma palavra ali, ele tem acesso a vídeos pornográficos. Coisa que deveria existir RG, CPF, documento. Mas está livre lá. Por quê? Porque é uma cultura de um tempo. O que é uma cultura? É um padrão de comportamento onde o povo aderiu. A palavra cultura também vem da palavra culto. O que significa cultura? Significa uma prática de um comportamento que também revela quem de fato eu adoro. A cultura diz quem você adora. Então nós estamos vivendo num tempo onde o amor esfriou por causa de uma cultura que determina um tipo de culto que reflete exatamente naquilo que o ser humano adora. O eu, o ego, a vontade própria, os instintos carnais, o egoísmo. Então ele vem nutrindo tudo que não é amor. E aí a Bíblia vem categoricamente dizer, nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriará. E quase todos é muita gente. Quanto mais se aproxima do fim, quanto mais passam os anos, nós estamos nos enchendo do não amor. Estamos contaminando as nossas mentes, estamos contaminando os nossos sentimentos, estamos contaminando as nossas emoções com tudo que não é o amor. A nossa corrida é contra o não amor. E nós estamos corroendo os nossos corações, a nossa carne, com tudo que não representa o amor. Eu me preocupo com essa questão de restrição. Hoje eu vou soltar uma pimenta aqui. Posso soltar uma pimenta aqui? Vai dar pau hoje. Vai dar pau em casa. Mas eu vou falar. Tem gente que não vai gostar. Onde já se viu, dentro de um casamento, o cara não poder ter acesso ao celular da esposa, ou a esposa não ter acesso ao celular do marido? Tem senha restrita. Falei que ia dar pau. Aí o cara vai fazer uma senha. Não, eu deixo ela ver minha senha, não tem problema não. Só que aí a senha dele é assim. Como é que é, amor? Assim. Não vai aprender nunca. Vou dar uma dica para você. Tem que ser assim, ó. Tá bom. É um Lzinho, um risquinho. Facinho. Onde já se viu? Não ter a senha do Facebook, não ter a senha do Instagram, das redes sociais. Não, porque eu tenho que ter privacidade, pastor. O amor unifica, o amor torna todas as coisas uma única coisa. Tudo que divide é o não amor. Não pode haver privacidade. Vou falar. Posso falar? Quando tem restrições, é porque tem caroço nesse angu. Tem coisa errada aí. Tá entendendo? Depois vocês se viram lá, não fica bravo não. Mas está errado. Porque o amor é uma unidade relacional onde todas as coisas se tornam uma. Eu vou mais longe, não só casamento, mas os nossos filhos, gente. Não importa quantos anos seu filho tem, hoje eu tenho um filho de 16 anos, e a minha política hoje é essa lá em casa. Eu quero senha, eu quero saber, eu quero ver, eu quero senha das redes sociais, eu quero senha. Mas e a minha privacidade? Os adolescentes vão ficar bravos agora também comigo. Mas e a privacidade? Não tem privacidade, a gente é uma família, não precisa de privacidade, somos um. Se você não tem acesso aos celulares dos seus filhos, às redes sociais dos seus filhos, você corre o risco de no dia de amanhã encontrar uma pedra de crack na gaveta dele e você dizer: ai, eu nunca imaginei. Porque você deixou o mundo discipular ele. A gente tem que assistir o que eles veem,
o que eles fazem, com quem eles falam. Isso é unidade relacional. Só que o padrão cultural do mundo hoje é diferente. E se você aderir à cultura do mundo, você vai deixar com que todos os laços, toda a construção relacional, tudo que deveria ser amor, se transforme em não amor, em destruição. E isso vai corroendo todas as coisas na sua vida. Nós precisamos mudar esse conceito. 1 Coríntios 13:8 diz: o amor jamais acaba. Não é isso? Mas por que é que você tem a sensação que o amor acabou? Você já teve uma sensação de dizer: o amor acabou? O amor não acaba. Você teve uma sensação que o amor acabou porque você se envolveu com tudo que não é amor. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Mas por que você tem ciúmes? Porque você se envolveu com tudo que não é amor. E se não arde em ciúmes, ele não trabalha com dependência emocional. Onde a pessoa pensa: eu preciso que você me ame, senão eu estou perdido. Eu tenho que ser amado. Mas o amor não é uma coisa que se cobra. O amor funciona na doação. O amor se dá, ele não se cobra. Amor que se cobra não é amor. Amor que se cobra é amargura. Coisa terrível é uma pessoa que fica chorando pelos cantos, dizendo: ai, me ama, ninguém me ama, você não me ama. É uma pessoa amargurada, infeliz. E a gente até se compadece, né? Coitado, tem problema. Tem. Quantas vezes você já saiu de um lugar porque você julgava que ali ninguém te amava? Quantas vezes? Eu vou te mostrar, então, um segredo. Mateus 5,7 diz o quê? Os misericordiosos alcançarão o quê? Você entendeu? Por quê? Que você está errado. Eu não me sinto amado, vou embora. Eu não me sinto amado, vou mudar de igreja, que ninguém me ama. Eu não me sinto amado, quero separar, quero divorciar. Eu não me sinto amado, eu vou embora de casa, vou viver sozinho. Olha o que a Bíblia diz: os misericordiosos alcançarão. O que significa? Se ninguém quer cuidar de você, meu irmão, é porque talvez você não está cuidando de ninguém. Aí a pessoa passa a vida se comportando como um não amado, porque ela não entendeu a essência do ser amado. A essência do ser amado está no amar, não em ser amado. Eu só sou amado a partir da doação do amor. Amor não se cobra. Então, no lugar de você ficar procurando alguém que te ame, faz o seguinte: procura alguém para amar. Ah, mas eu preciso ser curado porque eu tenho problemas emocionais, eu preciso ser amado. Irmão, o problema da maioria das pessoas é que elas estão esperando ser curadas para fazer algo por alguém. E olha o que Isaías 58 diz: porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que livres os oprimidos e despedace o seu jugo? Porventura, não é também que repartas o seu pão com o faminto, que recolha em casa os pobres abandonados? Quando vis o nu, o cubras, não esconda o seu rosto do necessitado. Olha o versículo 8: então romperá a sua luz e a sua cura apressadamente brotará. A sua cura vem quando você estende a mão para o outro. A sua cura brota quando você dá amor. Então não espere ser curado para dar amor. A sua cura está na doação.
Coríntios 13 ele diz que o amor não é inveja, não é vanglória, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com injustiça. Perceba que para descrever o amor, Paulo descreve o que não é o amor. Por quê? Porque são essas coisas que ocupam lugar dentro de nós. Nós guardamos ressentimento. Nós nos irritamos uns com os outros. Nós temos ciúmes. Quando a pessoa diz o amor acabou, pode perceber, em seguida ela diz o seguinte: agora eu vou cuidar de mim. Não é assim? Quem já ouviu isso? Esse cenário. Primeira coisa, o amor acabou, eu vou cuidar da minha vida, hoje quero cuidar de mim. Por quê? Porque é exatamente isso o não amor. O não amor é pensar nos seus próprios interesses. Isso é não amor. É pensar em si. Amor, quando é apenas amor próprio, esse amor ganha uma forma oposta do que de fato é o amor original. Porque egoísmo e individualismo, que é amor próprio, não é amor de Deus. Não é a essência original do amor, é a oposição do amor de Deus. Porque o amor de Deus está na doação da vida. E aí o primeiro sintoma de alguém cheio do não amor é pensar em si mesmo. E aí a pessoa deixa de lado aquilo que é eterno por causa de sentimentos que são caídos. Quando você diz que o amor acaba, é a mesma coisa que você dizer que não existe eternidade. Você está colocando em xeque a eternidade. Deus é amor. Aí eu digo assim, o amor acabou. Então você está dizendo que Deus acabou. Virou ateu. O amor é maior que você. O fato de você não ter conseguido alcançá-lo não significa que ele não exista. Por isso que o nosso desafio está na corrida contra a concupiscência do mundo, para desentulhar a nossa alma de tudo que não é o amor. Sabe, irmãos, a gente está sempre aconselhando casais, famílias, e às vezes acontece treta no meio das famílias aí. E aí as pessoas vêm para a gente e falam: pastor, eu quero me divorciar, porque acabou o amor. E N motivos, e a gente tem que vir com a palavra, e as pessoas têm que ouvir tudo que não quer ouvir, porque já estão naquele desgaste, porque se alimentou tanto do não amor, que não consegue mais enxergar o amor. E aí sempre rola aquela pergunta: pastor, mas e quando tem adultério? Porque acontece. Acontece. Eu vou contar uma coisa para você. Tem um casal, um amigo meu, que ele cometeu um erro na vida dele, e ele me procurou. Ele me procurou mal pra caramba, chorando, dizendo: pastor, fiz uma besteira. Vou falar o que ele fez. O que eu faço? Eu falei: cara, você vai ter que contar para tua esposa, mano. Ah, mas vai abalar o casamento. Eu falei: vai abalar, mas também vai restaurar, cara. Porque ser inteiro com o outro é ser inteiro com seus erros, mesmo que envolva o erro. Vou resumir. Eles choraram juntos, sofreram juntos e se levantaram juntos. O que acontece quando há um perdão de um adultério ou de coisa desse tipo? O cara que cometeu o erro passa a amar a esposa mais do que antes, porque recebeu dela misericórdia, doação de amor. Ele aprende com aquela dor, ele aprende com aquele sofrimento e muda o seu comportamento. Isso quando existe arrependimento de fato. E uma das coisas que confunde muito a cabeça das pessoas, porque a gente sempre lê a Bíblia com uma interpretação muito,
a gente gosta de pôr os pinguinhos no i. Aí você interpreta a Bíblia, você vê uma frase e você já interpreta aquela frase do seu jeito. Mas vou dar um exemplo para você. Quando a Bíblia diz que Deus permite a separação no caso do adultério, Ele está falando no caso do segmento desse adultério. Quando a pessoa decide abandonar a esposa para ficar com outra pessoa, e ele diz: eu não quero mais aquela mulher, eu quero essa mulher, é adultério. Do mesmo jeito, adultério somado de repúdio. Por isso que a Bíblia diz que quando houver adultério ou repúdio, a pessoa pode seguir um novo casamento. Mas a ideia, e inclusive a Bíblia recomenda que a pessoa fique só, para que ela dê tempo para que o outro, quem sabe, se arrependa, porque a ideia de Deus é o perdão, o propósito de Deus não é a separação, mesmo havendo adultério. Oxe, Deus nos perdoou do que, irmãos? De adultério. A Bíblia se reflete ao nosso pecado como adultério espiritual. O Velho Testamento inteiro fala-se do nosso adultério diante de Deus. Idolatria é adultério, porque nós estamos idolatrando outro Deus que não é a Deus. Mas aí Deus vem e nos amou, entrega seu Filho. Ele tem um plano de resgate, Ele tem um plano para reconstruir, para reconquistar. Entende? Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil viver isso, viver essa palavra. Sabe, eu passei por isso na minha vida, irmãos. Tem pessoas que não sabem ainda, principalmente na internet, não conhecem a minha história por completo, mas hoje eu estou vivendo um segundo casamento. No primeiro casamento, eu errei muito na minha vida. Houve um momento de esfriamento espiritual na minha vida que eu dei muita mancada, eu pisei na bola, eu me enfraqueci, eu errei pra caramba. Minha ex-mulher também, porque ninguém erra sozinho, mas eu quis restaurar o casamento. Quando eu caí em si, eu falei: cara, não vai ter para mim, eu não vou conseguir nunca mais pregar o Evangelho, eu estou fora, estou riscado do projeto de Deus para a minha vida, porque se eu não consigo perdoar, se eu não tentar restituir, restaurar aquilo que foi criado para ser único, como é que eu vou pregar o Evangelho? E eu só acredito que hoje eu estou feliz, eu só acredito que hoje Deus permitiu que eu me casasse com uma mulher maravilhosa e hoje fosse uma pessoa feliz, porque eu quis fazer a coisa certa, não dependia de mim. Eu não acredito, irmãos, em divórcio, seja lá qual for o erro que a pessoa comete na sua vida. Sabe? A não ser que a pessoa está vivendo agressões dentro de casa, que apanhar ninguém merece, né, gente? Viver com o inimigo. Mas os erros do outro tem que ser ponderado e perdoado. Principalmente quando existe arrependimento, a pessoa diz, a maioria dos caras que adulteram, eles se arrependem. Não só de homens como de mulheres também se arrependem do erro. Porque há tanta dificuldade de restituir, de restaurar aquilo que foi quebrado, por causa do não amor. Nós nos nutrimos tanto daquilo que não é amor, que nós não sabemos mais o que é amor. O amor que tudo espera, que tudo crê, que tudo suporta. Porque esse é o amor de Deus. Foi assim que Jesus me amou. E é assim que eu devo amar. Eu tenho a responsabilidade de perdoar. Qual que é a palavra de Jesus para nós sobre o perdão? Se alguém pecar contra você 70 vezes 7 por dia, 490 vezes num dia, você tem que perdoar. Uma hipérbole, uma coisa exagerada para dizer, não tem limite.
Aí você vem com a conversa de que adulterou, eu posso me separar. A pergunta é: o outro quer restaurar? O outro está arrependido? Quem pecou contra você está te pedindo perdão, está tentando fazer a coisa certa? Porque se está, você não tem direito a coisa nenhuma. O seu único direito e responsabilidade é seguir o caminho do Evangelho, o do perdão, o de restauração, de restituição. Não é fácil ser cristão não, meu camarada. Dizer que ama é muito fácil, mas o amor na prática, ele é doador. Ele é doador. E é doar sem ver se merece ou se não merece. Irmãos, a nossa corrida é essa. É nos despir do não amor. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmãos, pense nisso, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. O que é pensar nessas coisas? Que isso ocupe o seu coração. Isso sugere uma disciplina diária, uma manutenção diária. Olha, todos os dias, pense no que é verdadeiro, pense naquilo que é nobre, pense naquilo que é correto. Todos os dias os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos devem viver uma manutenção sobre todas as coisas que eu vejo, sobre todas as coisas que eu assisto. Tudo que eu vejo reflete em quem eu sou. Eu vou explicar para você. Todo relatório que você tem sobre o mundo, sobre as pessoas à sua volta, não falam sobre eles, falam sobre você. A forma que você enxerga não é o que você enxerga, é quem você é. Eu vou explicar para você entender melhor. A gente julga os outros por aquilo que nós somos. Vou dar um exemplo. Moisés enviou 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra da promessa. 12 líderes de tribos familiares. 12 homens viram a mesma coisa, mas tiveram definições, relatórios diferentes. Por quê? Porque significa que o problema não era para onde eles estavam olhando, mas eram sobre eles mesmos. O relatório deles falavam sobre eles, não falavam sobre o lugar. Falava sobre a terra, ou falavam sobre eles terem uma palavra de Deus. A terra emana leite e mel, tal. Outros diziam: tem gigante, filho de gigante, os aniquins, o Jebuseu é terra que consome os moradores, nós vamos morrer aqui, se nós entrarmos estamos perdidos. Rasgaram as vestes, choraram, murmuraram, reclamaram, porque eles tiveram um relatório. Outros disseram assim: Josué e Calebe, entramos animosamente, mamão com açúcar, Deus está com a gente. O que significa isso? Significa que toda visão de mundo que você tem fala de você, não fala da visão. Por isso que é muito fácil discernir as pessoas. É só pedir um relatório para elas de como elas enxergam as coisas. Você vai ter um relatório da pessoa. No ministério nós discernimos as pessoas que não carregam a mesma coisa que a gente, através dos relatórios que elas têm. Uns vão dizer o seguinte: falta isso na igreja, falta isso no pastor, a igreja não tem organização. Sempre vai enxergar pontos negativos de crítica. E o problema do crítico é que ele só tem a crítica, porque o relatório dele só fala dele mesmo.
Toda discrepância do seu relatório é porque ele não tem uma palavra dentro dele. Porque quem tem uma palavra de Deus pode até enxergar o ponto crítico, pode enxergar o ponto crítico de uma situação, mas o relatório é um relatório de solução, é um relatório de acertos, é um relatório que joga para cima. Então olha, a terra tem gigante, tem filho de gigante, mas o negócio é o seguinte: nós temos o poder de Deus, o mesmo Deus que foi conosco no Egito, está conosco aqui, e fará a gente possuir a terra por herança. Tem uma situação, um ponto crítico na história, mas ele tem uma visão da palavra que foi lhe dada, então ele enxerga a solução. O relatório que você tem sobre o lugar à sua volta fala mais sobre você do que sobre o lugar à sua volta. Sempre que um homem abre a boca para falar sobre algum lugar ou sobre alguma pessoa, ele está falando dele mesmo. Pode mudar de igreja, pode mudar de bairro, pode mudar de cidade, não vai mudar nada, porque quem precisa mudar é você. Vai continuar com o mesmo problema. Agora, quem tem uma palavra de Deus, até quando o relatório é ruim, irmão, para quem está em Deus, ele consegue ver notícia boa naquilo que é ruim. Terremotos, guerras, doenças. Ótimo. Jesus está voltando. Notícia boa. Porque o que para muitas pessoas fatalistas é o fim, mas para nós é o começo daquilo que é eterno e que é para sempre. Aleluia. O que para muitos o dilúvio era a destruição da terra, para Noé e para Deus era a renovação. Deus estava renovando com água, como um dia, segundo a profecia, acontecerá com fogo. Mas isso não é destruição, porque Deus não destrói, Deus recria, Deus renova. O amor tem uma perspectiva diferente de todas as coisas. Por isso que nós precisamos desentulhar as nossas almas de tudo que não é o amor. O congregar no original sugere exortar uns aos outros. Isso é o congregar no original. Por quê? Porque significa que nós nos protegemos. O amor protege. Nós nos protegemos de tudo que não é amor, quando nós nos exortamos uns aos outros. Entende isso? Sabe, irmãos, as pessoas têm uma dificuldade de entender a disciplina. Uma das formas zelosas de Deus amar está na disciplina. E a Bíblia diz: Deus corrige o filho que ama, porque Ele compromete tudo. Deus te ama tanto que Ele não vai permitir você viver do jeito que você está vivendo. Então a disciplina vem. Nós estamos vivendo num mundo tão desconfigurado, tão melancólico, tão distorcido do não amor, que nós confundimos amor com carência. Nós queremos o amor, mas nós estamos, na verdade, querendo ser amados. Quem viu aquele vídeo na internet de uma menina segurando os cabelos da mãe? Quem viu? E o pai tentando tirar, dizendo assim: minha filha, por favor, solta o cabelo da sua mãe. Não, ela vai me levar na festa, na balada. Fala que deixa. Eu deixo, minha filha, solta o meu cabelo, por favor. E o pai: por mim, minha filha, pelo menos por mim. Ai, mano, vontade que dá era de entrar naquela tela. A gente tem medo de perder o amor do outro, porque a nossa maneira de amar está mais na base da carência. Então você diz: eu não vou bater no meu filho, não vou pegar a cinta, porque senão ele já pensou, ele não me ama. Meu Deus! E como isso acontece com famílias de pais divorciados, porque os pais carregam a culpa do divórcio, e aí na hora da disciplina, tadinho, ele carrega um trauma.
E nós perdemos esse zelo do amor. Porque na verdade nós não estamos amando os nossos filhos, nós estamos amando a nós mesmos. Quando você deixa de corrigir seu filho porque você pensa que ele pode não amar você, na verdade você está pensando em você, não está pensando nele. Terrível isso. Nós não entendemos nada do amor. O amor é zeloso. Hebreus 12:15 diz: vigiai para que ninguém exclua você da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura venenosa brote em você e cause confusão em você e contamine muita gente. Nós temos que nos proteger do não amor. Não podemos permitir que ninguém nos exclua da graça através das mágoas, através dos venenos, que quando contamina a gente, automaticamente você contamina o outro. 10 homens paralisaram mais de 1 milhão de pessoas. 12 espiaram a terra. Só 2 homens tiveram uma visão diferente, porque só 2 homens tinham uma palavra de Deus. Mais de 1 milhão de pessoas, porque segundo a Bíblia, existia mais ou menos 603 milhões de homens. Então, se contarmos mulheres e crianças, mais de 1 milhão de pessoas foram paralisados por 10 homens que tiveram um relatório negativo. Olha só como isso é triste, como nós influenciamos tudo que nós fazemos, falamos, a forma como nós nos relacionamos influencia. Isso é cultura. Isso é cultura. Você vai aceitando tudo vai ficando normal para você. A boa notícia é a seguinte: é que 2 homens levantaram uma nova geração. Tudo aquilo que nós nutrimos dentro de nós vai afetar as pessoas à nossa volta. Por isso que a nossa corrida é contra o não amor. Se esvaziar, desentulhar tudo que não é amor dentro de nós, para que possamos dar uma resposta para o mundo da revelação de Deus, para que Deus seja visto através dos nossos relacionamentos. Então, o espiritual, o social e o territorial, porque no território Deus é visto. Sabe, irmãos, hoje eu entendo, depois de passar por tudo que eu passei, por todo o sofrimento que eu passei, por todo o fracasso familiar que eu já vivenciei. Eu só tenho cara de novinho, eu acho que tenho, né? Quando eu estou com meu filho em algum lugar, os caras, teu filho, parece irmão, eu fico todo feliz. Então eu acho que eu tenho, mas estou aí fazendo 37 anos já, quase na casinha dos 40, estou chegando lá, né? E tudo que eu passei me fez entender hoje o que é a minha prioridade, até como pastor, até como ministro do Evangelho. Porque hoje eu entendo que o rebanho que Deus me confiou, como a Bíblia diz que a gente vai prestar conta do rebanho, não é? Mas o rebanho que Deus me confiou está dentro de um ambiente relacional. A minha igreja é minha esposa, meus filhos, meus pais. Você é mais responsável, aquele companheiro de trabalho, funcionário, patrão, onde você convive e se relaciona todos os dias, do que pelas pessoas na igreja que você só vê uma vez. O meu ambiente de relacionamento é minha responsabilidade pastoral. A gente está aqui hoje como igreja, ok? Mas a maioria de vocês eu não conheço. Eu não sei da vida de vocês. Eu não tenho relacionamento com vocês. Não sei da índole, do caráter. Não tenho relacionamento e vocês não me conhecem. Deus não é visto no que eu falo. Aqui essa palavra pode criar e construir um conceito na sua vida, uma base de fé. Glória a Deus por isso, ótimo por isso. Mas Deus não é visto nessa mensagem. Deus é visto na forma como eu me relaciono.
Deus é visto no meu casamento, Deus é visto através da fluência relacional. É aqui que o território atrai a glória de Deus. Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo precisa ver Jesus em você. Nós estamos vivendo uma explosão de crescimento de ministério. A igreja no Brasil, hoje é 61% da população brasileira. Mas e daí? Por que as pessoas não são transformadas? Não importa, não é a base da mensagem, é a base da vida da palavra. Hoje nós precisamos pôr em prática aquilo que sabemos, não basta saber, temos que viver. É a vida da palavra. Então, irmão, eu estou aqui fazendo hora extra. Atalaias Church é hora extra. Quando eu vou pregar numa igreja lá fora, é hora extra. Porque hoje eu tenho a plena convicção e certeza que a única coisa que Deus vai cobrar de mim no dia do juízo, quando eu estiver na mesa do banquete, Ele vai cobrar de mim os meus relacionamentos. Ele vai cobrar de mim as pessoas que me assistiram, que me viram viver. Porque é ali que elas poderiam ver Jesus. E talvez não viu. Porque eu achei que o meu ministério é abrir uma porta de igreja, pregar, encher, fazer um culto, ficar famoso, reconhecido, fazer um impacto, criar uma condição histórica e glória a Deus, eu vou ter um galardão no céu. Muito pelo contrário. Você corre o risco de nem ter mais galardão no céu, porque já recebeu aqui na terra a recompensa. É nos relacionamentos. Por isso, se você está na obra de Deus, você está me assistindo na internet e está com a família destruída, irmão, para com o ministério e vai cuidar do ministério original. Se torne indivisível com as pessoas em quem você se relaciona, para que a sua vida seja outra, para que haja um diferencial da revelação do amor de Deus, para que saiamos dessa hipocrisia, desse mundo gospel, que vive de aparências, de receitas, de fórmulas. Não existe fórmula mágica para você ser cheio de Deus. A fórmula é o amor. E isso compromete tudo. Compromete tudo e você vai ter que perdoar, amar, suportar, suplantar. Quando você consegue enxergar você no outro, por mais que o outro te feriu, por mais que o outro te traiu, você consegue ter compaixão. Porque quando você torna todas as coisas uma única coisa, quando você não divide, quando você não fragmenta, cara, a única coisa que Jesus pediu para o Pai, por nós, foi que eles sejam um. Essa unidade revela o Criador. Esse é o caminho da cruz, é o caminho do Evangelho, é a nossa responsabilidade. Amém, querido? Você recebe essa palavra sobre a sua vida? Fica de pé comigo. Ori calastoria. La mondoroki asato romache. Decli astoria. O me treste o come flas. Fecha os teus olhos. Se você sentir no teu coração de vir até aqui no altar, aqui na frente, sai do seu lugar, vem para cá. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui pairando. É uma noite de restauração da integridade, para nos tornarmos seres indivisíveis, sem fragmentações, sem divisões. Saiba de uma coisa: tudo que você está passando e tudo que você passou porque você precisou passar. A escola da vida está nesses desafios que envolve
os nossos sentimentos e emoções que nos levam ao encontro com o verdadeiro amor, o amor original que nos capacita a executá-lo somente no Senhor. Nunca amaremos se não estivermos nele, se não formos um com ele, em uma unidade indivisível com o Criador. O homem por si só não tem a capacidade de perdoar. Sabe por que Deus nos perdoa? Porque nele não há orgulho, nele não há ego. No amor não há orgulho, no amor não há vaidade. É por isso que ele nos perdoou. Se tem alguém que leva desaforo para casa, meu irmão, esse alguém é Deus. E ele nunca se permitiu ofender-se, porque ele é a pessoa do amor. É por isso que somos infiéis e ele continua fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Peça para que Deus te torne assim. Peça para que o Espírito Santo te torne uma unidade indivisível com ele. Peça para que ele te dê um coração igual ao dele. Abba, nos dê um coração igual ao seu.